Bom dia, graças a Deus, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sei que não é de dia, mas eu queria começar desse jeito. Hoje, mais uma vez, a gente está aqui para falar um pouco da palavra de Deus. E o tema do vídeo de hoje é a essência da fé e a busca de Deus. Eu queria começar lendo no livro de Hebreus, o capítulo 11 e o versículo 1 até o 6. Essa pregação é interessante porque há muito tempo eu já tinha feito ela. Inclusive já deixei alguma saudação com este tema. E me recordo bem, né? Tenho boas memórias com tudo isso. Mas a palavra do Senhor, ela se renova todo dia. E pessoas também podem ver a mesma palavra de maneiras diferentes. Vamos ler. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto, mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho, pela fé compreendermos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que o de Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado de forma que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado. Visto que, antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproximar, é indispensável crer que ele é real e que a recompensa todos quanto se consagram nele. Amém e amém. Eu queria reler aqui o versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Primeiro ponto, a essência e o sentido da fé. A gente vê isso do versículo 1 até o 3. Diz assim: Já começamos bem, e já de início entendemos que a fé é a certeza de tudo que iremos receber, tudo que esperamos e tudo o que nós não vemos. E também por meio da fé que existem tantos bons testemunhos. Gente, me desculpa, tá? É porque aqui dentro é calor, fica baba, tudo. Aí a gente acaba se perdendo na fala. Voltando. O sentido da fé é acreditar naquilo que nós não podemos ver, que nós não conseguimos ver. De fato, nem eu acredito que ninguém que está assistindo esse vídeo consegue ver a Deus. Eu acho que não somente a Ele, mas também a toda e qualquer coisa que o pessoal fala que se manifeste, certo? Mas ainda assim, nós acreditamos em coisas que aconteceu no passado. Por exemplo, o Brasil ter ganhado 5 Copas do Mundo. Eu tenho 15 anos, nunca vi o Brasil ganhar nenhuma Copa. É triste, mas é uma coisa que eu acredito. Isso se chama fé. De uma maneira bem rasa, eu consigo explicar isso. Então, fé é aquilo que a gente não consegue tocar, aquilo que a gente não consegue ver no olho, é aquilo que a gente não consegue saber, assim, por mim mesmo, mas que por meio da história eu conheço. Por meio do que aconteceu, nós conhecemos. E por meio da fé, tantos bons testemunhos foram criados. Abel acreditou em Deus, ofereceu um sacrifício perfeito e foi reconhecido. Enoque, que andava com Deus todos os dias e não experimentou a morte. Mano, a gente pode ver outros testemunhos, como Davi, que acreditou em Deus, foi lá, matou Golias, virou rei, etc. A gente sabe o final da história, né? Mas a gente pode olhar em tudo e ver que a fé ela sempre gera bons testemunhos. Então, qual que é a importância, qual que é a essência, qual que é o sentido da fé? A essência da fé é acreditar naquilo que não vemos. E o sentido dela é acreditar mesmo que a gente não vê, mas sabendo que a gente tem um Deus que tudo pode, que tudo nos entrega. É a gente olhar para o passado e falar: eu não conseguia lá atrás, mas eu tenho fé que o Senhor, meu Deus, nosso Deus, pode nos dar hoje e amanhã e o dia que Ele quiser. Então, continuar e ter constância é também um ponto importante. Então, a ciência da fé é isso. É a gente acreditar naquilo que a gente não vê. É a gente acreditar naquilo que não é palpável. É a gente acreditar naquilo que não conseguimos cheirar, naquilo que não conseguimos ouvir. Assim, perto da gente, né? Porque ouvir histórias a gente ouve. Mas o que a história conta e também o que nós podemos ter certeza é que o Senhor Deus ele veio à Terra. Jesus morreu por nós numa cruz. E a essência da fé, por meio dele,
o véu foi rasgado e hoje temos livre acesso ao Senhor nosso Deus. O segundo tópico, os primeiros heróis na fé. A gente encontra isso aqui do versículo 4 até o versículo 6. Encontramos nesses versículos algo já dito no primeiro ponto, que é heróis da fé e seus testemunhos. Temos o exemplo de Abel, que através de sua oferta foi conhecido justo por Deus, e mesmo morto, seu testemunho continua top. Vemos Enoque, que de tanta fé não chegou nem a experimentar a morte, mas foi arrebatado. A fé traz testemunho. Gente, uma das coisas mais importantes que eu gostaria de falar, e gostaria de dizer, de alertar, é o seguinte: tem muita gente que pergunta e que até pede ao Senhor: eu quero gerar testemunho, mas cara, para você gerar testemunho é exigido um nível de fé tão grande. Como por exemplo, naquele tempo Deus andava com Enoque, mas não andava com outros homens. A fé de Enoque, a disposição de Enoque, o tempo que Enoque tinha que gastar com Deus era muito maior do que o tempo que todos os outros homens estavam gastando, ao ponto de ele agradar tanto o coração do Senhor Deus, que o Senhor Deus não deixou que ele experimentasse a morte e o levou para morar com ele. Abel, que tinha seu irmão Caim, que tinha seu pai Adão, que todo mundo ali acreditava nele, mas que a fé de Abel era tanta e o amor dele, a gratidão dele ao Senhor era tanta que ele ofereceu o sacrifício de Deus, foi reconhecido justo. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia e a Bíblia é a palavra sagrada do Senhor. Então, se o Senhor considerou ele justo por meio da fé, por meio daquilo que ele acreditava em Deus, o que é que me impede, o que é que lhe impede de fazer isso? E eu já lhe respondo, nós mesmos. Tanto eu como você, o senhor, a senhora, o moço, a moça, o jovem, a jovem, quem estiver assistindo, o que nos impede de gerar testemunho somos nós. Ah, Alisson, por quê? É porque muitas vezes a gente tem fé que Deus é grande, a gente tem fé que Deus pode, mas assim como Pedro, a gente deixa os medos do passado nos atormentar, nos amedrontar. A gente deixa que as coisas do passado nos dêem medo. A gente deixa que tudo que aconteça, sabe, na nossa vida atrapalhe o fluxo e o caminho que o Senhor quer que a gente siga. Uma das coisas que não dá pra ter junto à fé é a falta de foco. Porque fé é acreditar naquilo que nós não vemos. E se eu não tenho foco naquilo que eu tenho fé, então é basicamente nada. Pô, acredito em Deus, mas qual é o foco que eu tô tendo? Qual é o nível de relacionamento que eu tô tendo com o Senhor? Qual é a constância de estar falando com Ele, de estar aos pés dele, de estar, sabe, prostrado a Ele de verdade, com o coração aberto, pedindo: Senhor, me ajuda, porque eu acredito que o Senhor pode fazer? Nenhuma. Então, se a gente é como Pedro, que quando tá andando sobre o mar, ele perde o foco, ele perde a visão, ele perde Jesus do centro, a gente vai também afundar. Eu não consigo gerar bom testemunho porque meu pai é isso, porque minha mãe é aquilo, porque tal pessoa falou isso de mim. Acredite, todos nós passamos por isso, mas não é por isso que você deve perder foco e fé no Senhor. A essência da fé é acreditar naquilo que nós não vemos, que nós não tocamos e que nós não, eu já falei vemos, e que nós não podemos ouvir de perto com a voz verdadeira. Mas é acreditar. E a busca de Deus que todos esses homens tiveram, é importante que a gente tenha também. Então, para você ser um herói da fé, tenha fé, acredite e busque a Deus. Não se esqueça de ter foco, de ter discernimento, de ter clareza. Então, busquem ao Senhor enquanto ainda se pode achar. Minha gente, hoje uma mensagem um pouco mais curta. E o que eu posso falar de tudo isso é que o Senhor nosso Deus, ele está sempre nos agradando. É que o Senhor nosso Deus, não nos agradando de maneira que a gente gosta, mas tipo nos agradando do jeito que Ele é. Com a fé com a fé nossa, a gente pode ter tudo o que nós quisermos, se for da vontade dele. Amém? Hoje eu acredito que esse vídeo vai sair domingo, terça-feira tem mais. Então não deixa de seguir, não deixa de acompanhar, não deixa de se inscrever, de curtir o vídeo, para você estar sempre recebendo, ok? Deus abençoe e nos vemos no nosso próximo encontro.